de maneira... Agora esta chamada está sendo gravada. De maneira mais bem fundamentada, tá bem? Muito bem. Então, eu vou pedir que vocês, por favor, agora sentem-se com, né, a coluna ereta. Nós vamos fazer o alinhamento dos chakras e beber da água sagrada, e na sequência nós entramos na dissertação, tá bem? David, se você já quiser deixar o mantra pronto, disponível na tela, tá bom? Na sequência eu já entro com a dissertação, tá? Por favor, feche os olhos. Eu acho, só um minutinho, pessoal. David, eu acho que a gente vai ter que reposicionar a Shanti, porque como hoje é sábado, e ela está um pouquinho agitada lá, então a gente vai ter que reposicionar a Shanti, tá bem? Muito bem, então vamos dar sequência, pessoal. Respira 4 vezes. Muito bem. Então, agora com o seu Japamala, por favor, toque no seu Agya Chakra, que é o chakra frontal. Respire profundamente, despertar. Hare Krishna. Agora toque no seu Anahata Chakra, que é a morada do Supremo, o reservatório da substância Ananda, que é a bem-aventurança, o prazer de existir. Respire profundamente, com paixão. Hare Krishna. Agora toque no seu Manipura Chakra, que é o plexo solar, a morada do ego. Determinação. Respire profundamente. Hare Krishna. Pranams, reverências ao Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Abra os olhos. Beba da sua água. Hare Krishna. Podemos já fazer o registro, Tulasi? Vamos? A Tulasi está na sala? Bebe. Oi, eu posso fazer o registro da foto. Então, por favor, abram as suas câmeras. Como diz a Tulasi, vamos florir esse jardim. Eu vou contar até 3. Em 1, em 2, em 3. Hare Krishna. Hare Krishna. Obrigada. Ó, eu vou fazer uma coisa aqui. Vocês podem fazer aí também. Aqui é um óleo essencial. Tá? Na verdade, é uma essência. Perfumado, uma delícia. Esse daqui é capim santo.
Ó. Tá? Depois que você faz isso, né, o Japamala, o seu Japamala é impregnado de mantras, ok? Então, quando você respira esse perfume, na verdade, você está inalando mantras. O sistema neural entende. Você vai entender como perfume, mas o sistema neurológico entende a matemática envolvida por detrás desse processo. Então, é mantras, tá? Muito bem. Vamos lá, então. Podemos disponibilizar já, Dave, o verso? Eu estou trazendo para cá. Só um momentinho. Se quiser começar a falar, eu estou trazendo os versos na conta da sala dos mantras. Muito bem. Olha só. Hoje nós vamos entrar aqui. Pode deixar que eu faço tudo dele. Pode deixar que eu compartilho. Eu não estou conseguindo compartilhar. Talvez a Somini está na sala, ou a Tula, sim. Nós estamos tendo dificuldade para compartilhar o verso hoje na tela, pessoal. Só um momento, tá? Quer me mandar o verso? Eu tento O verso compartilhar. está no grupo dos buscadores, na verdade, né? Acho que a David deve estar tendo algum problema técnico lá. Ok, consegui aqui. Não é possível compartilhar a sua tela. Eu não consigo compartilhar a minha tela a partir daqui da minha tela. Bom, deixa eu dar início aqui. Então, hoje a gente vai fazer... Eu já estou... 2 minutinhos, eu já vou trazer, um segundinho. O verso está no grupo dos buscadores, né? É só... Prontinho. Nós vamos fazer, pessoal, aqui a reconstituição, a contextualização do que a gente está fazendo. Nós estamos realizando o estudo dos versos que são chamados os Shikshastakam. Tá bom? Nós estamos fazendo o estudo do Shikshastakam, que são os 8 versos deixados por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tá? Aqueles que não assistiram às aulas anteriores e quiserem entender a dinâmica que está em andamento, a dimensão da relevância autêntica dessa pessoa, Chaitanya Mahaprabhu, ele é a nossa referência, ele é nosso norte, ok? E ele deixou, então, seria aí os fragmentos, né, de um mapa, tá? E são 8 peças. E essas 8 peças é como terapia, né? Como vocês lembram quando na escolinha a professora dava lá os quadradinhos, as coisinhas, tinha que montar um trenzinho, tinha que montar um boneco, aquelas pecinhas que encaixavam. Nossa, eu me lembro ainda do cheiro da sala, até hoje. Eu me lembro do cheiro das peças. Eu me lembro de todo mundo que estava na sala. Eu me lembro da minha professora Edna. Ela era magrinha, cabelo encaracoladinho. Ela devia ter uns 20, acho que uns 20, 22 anos. Ela estava sempre com o cabelo amarrado de trança e ela era muito amor. E a gente sentava numas mesinhas assim, baixinhas, jardim de infância mesmo. A minha lembrança. Eu sinto o cheiro, eu tenho o cheiro, a memória da lembrança do perfume, do cheiro dela, do perfume dela, que ela costumava usar, e também do cheiro das peças e do cheiro da sala. Eu me lembro do cheiro do banheiro da escola, que era sempre muito cheirosinho, né? Era uma escola de freiras. A minha mãe, ela era
ela era uma ativista, né, religiosa, e ela era professora de catecismo, ela era, né, assim, o sonho da minha mãe era ser freira, mas ela se casou e teve 8 filhos, e, né, fez um convento na casa dela, e, inclusive ela me projetou para ser padre, o sonho dela era ter um filho padre, e ela projetou toda a Shakti dela em mim para ser um padre. Eu cheguei a estudar no colégio de padres, eu adorava tudo, gostava de tudo, ela foi minha professora de catecismo, fiz todos os protocolos da religião com ela, e eu estava sempre envolvido, né, nesses eventos religiosos que ela ia, me levava também, e por conta desses relacionamentos que ela tinha, nós fomos aceitos como alunos numa escola particular, que era a escola das freiras, do Colégio das Irmãs, chamava Colégio das Irmãs, de freiras. Então, era um colégio particular, onde as pessoas, né, mais ricas mandavam seus filhos para esse lugar. Então, era tudo muito limpinho, tudo muito de boa qualidade, né, muito bem cuidado. E aí, eu me lembro de cada detalhe, né, desses momentos aí. Então, mas a professora entrava na sala e dava as pecinhas, né, aqueles objetos lá, e diziam que nós tínhamos que construir uma casa, que fazer um boneco. Então, aquilo para nós era assim um momento mágico. A gente, na verdade, o recreio não era tão gostoso quanto está na sala. Na verdade, a sala era muito mais gostoso do que está fora do recreio. Então, a gente ficava pensando na hora de voltar para a sala, que realmente é onde a gente se divertia mesmo, né? E aí tinha que fazer essas montagens, né? Então, esses 8 versos de Chaitanya Mahaprabhu, eles são peças que estão sobre a mesa para que nós montemos essas peças, tá? O nível de sofisticação evidentemente, bastante exigente, porque aqueles que montam essas peças, ou aqueles que, né, chegam a esse ponto de conseguir fazer a montagem das peças, simplesmente entram na Lila Suprema, que é, né, o Krishna Lila. Tá? Isso significa muita coisa. Talvez vocês não tenham, né, a noção completa do que isso significa, mas aqueles que entendem o que isso significa sabem que isso significa muita coisa. Tá? Então, nós vamos entrar hoje no terceiro verso do quebra-cabeça, né? O puzzle. É isso mesmo, né, Devi? Então, eu vou pedir para você fazer a leitura do sânscrito e, na sequência, a tradução do verso, tá? Por favor. Om Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna Amanina Manadena Kirtanya Sadahari. O santo nome do Senhor deve ser cantado em um estado de espírito humilde, considerando-se inferior à palha na rua. Deve-se ser mais tolerante do que uma árvore, destituído de todo sentido de falso prestígio, e deve-se estar pronto para oferecer todo o respeito aos outros. Em tal estado de espírito, o santo nome do Senhor pode ser cantado constantemente. Trinajapi Sunichena Tarorapi Sahisnuna Amanina Manadena Kirtanya Sadahari. Bom, nós sabemos, vamos pegar aqui um pouco da numerologia envolvida no terceiro, né? Ou sabemos que, por exemplo, os chakras, tá? Os chakras, eles são, ok? No total de 12 chakras, compõem, né, um conjunto que é o zodíaco por completo, das diferentes dimensões do karma, e nós sabemos que os elementos materiais que constituem a estrutura do avatar são 8. Terra, fogo, água, ar, éter vai constituir a estrutura, a parte rígida, que é a parte hardware da capa, que é o avatar que você está assumindo. Então, quando você olha no espelho, o que você está enxergando quando você olha no espelho é o seu avatar. Aquele ali é o seu avatar tridimensional. Você pode ter um avatar virtual também, que é aquele
aquelas fotozinhas que você coloca no seu WhatsApp e tal, aqueles emojis. Ou quando você está jogando alguma coisa, você também pode ter um avatar virtual. Mas esse avatar, que é o que você vê quando olha no espelho, esse é o seu avatar tridimensional. Esse avatar tridimensional, ele é assim. Aqui, você tem o celular, certo? Então, vamos lá. Ó, aqui, nós temos... vou pegar aqui uma série de... Né? Dá para ver? Acho que não dá para ver, não estou com a configuração. Bom, enfim, vocês sabem, quando você abre o seu celular, você tem aí uma série de ícones que são os softwares que dá vida ao seu equipamento. O que o software faz? O que o receptor de sinais faz? Né? Eu estou aqui, por exemplo, emitindo um sinal, estímulos. Esses estímulos, eles são ondas, som e imagem. Tá? Os fótons estão batendo, incidindo sobre a capa, que é o avatar, e eu estou estimulando vibrações sonoras. Essas ondas, seja por imagem ou por som, é captado pelo equipamento, é retransmitido para o satélite, que faz a correção do movimento da Terra, porque nós estamos viajando a 1.600 km por hora. Mas, Evananda, eu não estou sentindo. Se deve a um fenômeno da física chamado força cinética, por isso que você não sente. Mas você está viajando a uma velocidade de 1.600 km por hora. É mais rápido que o trem-bala. O trem-bala viaja a 400 km. Um avião viaja a 1.000 km por hora. Um avião a jato, eu acho que é mais ou menos isso daí. Então, você está numa velocidade de um avião a jato. Então, o satélite, ele tem que corrigir essa diferença, que é a velocidade da luz. Aí ele corrige e manda para você. Então, você me ouve online instantaneamente na velocidade da luz. Por isso que eu estou falando aqui, você está aí, sei lá, 10 mil quilômetros de distância, não sei, 5 mil quilômetros de distância, e você está me ouvindo imediatamente por conta de que as ondas são transmitidas na velocidade da luz. Ok? Muito bem. Daí você vai, o seu equipamento, né, seu computador, seu celular, capta essas ondas que são interpretadas por impulsos elétricos dentro do equipamento e aparece a minha imagem dentro do seu equipamento. É assim que está acontecendo, essa transmissão de dados está se dando dessa forma. Semelhantemente, né, a metáfora que nós utilizamos para dar uma definição de noção da realidade que nós estamos inseridas, eu vou falar do 3. Esse é o terceiro verso, tá? Então, eu estou fazendo uma contextualização aqui para fundamentar o que eu vou dizer na sequência. O processador, que é o cérebro humano, ele tem um software que já vem com o equipamento. Tá? Como você compra um celular, por exemplo, um computador, seja, ele já vem com a programação básica. Né? Ele já vem com a programação básica para funcionar. Aí, se você quer ter o WhatsApp no seu equipamento, você tem que baixar o software, fazer o download do aplicativo, que é um software. E outras coisas mais que você quiser, você tem que potencializar o seu equipamento, fazendo os downloads adequados, equivalentes àquilo que você está buscando aí, tá? Agora, quando você faz o download do software, o que ele vai fazer? O transistor, que é o receptor de sinais do seu equipamento, vai pegar essa informação, são ondas, basicamente, e vai, então, prender essa informação dentro do equipamento. Ok? Ele vai registrar essas informações dentro do equipamento e vai criar uma linha de dados em que esse software vai ser transmitido constantemente para dentro do seu equipamento. É por isso que quando você clica no ícone de WhatsApp, vá lá, a magia acontece. O mundo está à sua disposição. Isso é mágico, mas é isso aí. A vida é uma magia constante. Mas então, o que acontece? O equipamento ele vai prender essa informação aí dentro. Ok? E você vai ter tudo ali dentro, embora, se você abrir o equipamento, você não acha nada. Mas é quase místico. Se não pudesse ser explicado fisicamente, poderia ser místico. Mas tá tudo bem. Ok? Funciona. Então, se eu pegar, por exemplo, qualquer avatar, tem médicos que fazem autópsias nas pessoas, no Instituto Médico Legal, depois que elas falecem.
Ele pode abrir e dizer, tá vendo só? A alma não está aqui. Cadê a alma? Não tem. Né? Então, logo, a alma não existe. Ok? Por quê? Porque ela não está aqui. De forma semelhante, se você pegar o seu celular ou o seu computador e abrir, deixa eu dar um abraço no Devananda. Você abre o seu equipamento, você vai só encontrar peças, transistores. Não vai estar lá. Logo, o Devananda não existe. Não é assim. Né? Então, a consciência é de forma semelhante. A alma permanece sempre na transcendência. Ela não sai da transcendência. Eu já falei algumas vezes aqui. É como aranha, filhotinhos. Os filhotinhos não saem do ninho. Os filhotinhos não saem por aí, senão eles se perdem. A aranha, os filhotinhos surgem e fica tudo na teia. Não vai para muito longe, fica tudo coladinho ali, como mãe, aranha. Então, as almas, quando se estão expandidas a partir, né, dessa dinâmica do absoluto, elas permanecem na região transcendente, que é um berçário de almas. Elas permanecem ali, elas não vão para lugar nenhum. Porque são bebezinhos, são centelhinhas, não sabem nada, vão fazer o quê, para onde? O que acontece? Elas são induzidas a sonhar por um sistema chamado Yoga Nidra. Tudo isso é descrito detalhadamente dentro do sistema que é o conhecimento védico. Tá? Não estou inventando nada, isso não é uma revelação minha, eu não estou, assim, me apresentando aqui como autor responsável dessa informação. Essa informação é patrimônio público, é de responsabilidade do governo. Como eu sou representante, estou transmitindo a vocês as informações de como que funciona. Tá? As almas permanecem aí estacionárias, numa espécie de hibernação, num berçário de almas chamado Brahman Jyoti. Ok? Que é um berçário de almas, nada mais que um berçário de almas. E essas almas, essas centelhas, são chamadas Jivatmas. Jivatmas. Jiva significa pequenininha. Atmas, almas. Jivatma significa almas pequenininhas, ou bebezinhos, recém-brotados, ou recém-manifestos, ou recém-surgidas, não recém-nascidas, que a alma é eterna. A alma não nasce, mas ela tem um momento em que ela passa a tomar consciência da própria existência, sim. Então, elas são chamadas Jivatmas. Em termos de categoria, elas são chamadas Jiva Tátuas. Tátua significa verdade. E Jiva significa alma. Jiva Tátua significa a verdade das almas. Tá? Ou seja, o que acontece realmente, né? Por que elas surgem e tal. Então, essas almas, elas permanecem em estado de stand-by e elas são induzidas por um processo chamado Yoga Nidra, que é uma hipnose, é uma substância de hipnose. Não é que elas são hipnotizadas, elas já surgem em estado de transe hipnótico, porque o ambiente ele é hipnotizante. Então a alma surge e passa imediatamente a sonhar. Tá? Passa imediatamente a sonhar. Então, as capas aqui, que são criadas aqui, é de propriedade do governo também. Tá? Você tem a concessão de utilizar ela por 70 a 100 anos. Normalmente, nas capas humanas, essa é a média. As capas dos devas, o tempo é mais longo. Mas as capas humanas, a média é de 70 a 100 anos. No momento atual, essas capas elas variam de acordo com a manutenção delas. Então, penicilina, ultrassonografia, tudo isso daí melhora a condição de durabilidade das capas. Mas a média é 70 a 100 anos, tá? Não passa muito disso daí, não, tá? Então, você tem a concessão de usar as capas nesse período. E na medida em que você vai utilizando a sua capa, tem um roteirinho. Você vai fazendo esse roteiro, que é o seu avatar. E se você conseguir montar as pecinhas do jogo, você muda de capa. Passa a ter capas melhores, que são as capas superiores, são as chamadas devas. Tá? E aí, uma série de problemas que você tem nas capas humanas, você deixa de ter. Como, por exemplo, você mora num bairro pobre, um bairro mais simples, ou mesmo numa cidade pobre, num país pobre, etc. Mas aí você faz um concurso público e você passa a ser funcionário do governo. Automaticamente, com aquele salário que você tem, você pode se transferir de localidade e morar numa casa melhor, ter um carro, de repente, frequentar lugares, etc. Ok? Então, tem essas funções aí. Ok? Quando você alcança um coeficiente que justifica, o algoritmo transfere você de localidade e você vai ter capas equivalentes ao nível do jogo que você está jogando, ou ao nível da qualidade de jogador que você é. É assim que funciona o sistema de osmose, né? Por osmose. Então, você vai subindo gradualmente de acordo com o quanto ele assimila de nutrientes no jogo enquanto ele está jogando.
ok? E, normalmente, tudo isso é feito de maneira matemática, algorítmica, tá? O transistor, ele vai... A alma, ou Atman, a partir da dimensão transcendente, na fase Brahma-Jyoti, ela sonha. Esses sonhos, ela então emite uma frequência de ondas. Essa frequência de ondas que a alma, que a Jiva, transmite, chama-se consciência. Você pode chamar isso de alma também, se você quiser. Tá? É uma frequência de ondas. Quando você sonha, você está gerando uma frequência de ondas. São ondas. Tá? Essas ondas se espalham por aí e vivenciam diferentes dados, diferentes localidades, etc. Então, quando a pessoa está sonhando, ela emite frequência de ondas. Essas frequências de ondas podem ser registradas, inclusive, com equipamentos. Atualmente, já tem equipamentos que traduz essa frequência de ondas em imagens. Então, me parece que os japoneses já conseguiram transmitir online um sonho de uma pessoa, numa tela de televisão, convertendo ondas em imagens. Isso é a mesma coisa que a gente faz com televisão. Eles já estão trabalhando para fazer isso com sonhos. Então, logo, logo, você vai poder ter os seus sonhos registrados num software e depois você pode ir lá e acessar e ver o seu sonho online. Vai ser até muito engraçado, você vai ver coisas muito bizarras ali, uma confusão danada, mas vai surgir uma nova classe de especialistas que tradutores dos sonhos e tal. Mas, enfim, a coisa não está muito bem aprimorada ainda, mas no futuro vai ter isso daí, tá? Agora, quando você está... A consciência, numa onda, ela é condicionada no corpo. Tem um transistor, que é um softwarezinho que já vem com equipamento, chama-se Ahankara. Tá? O Ahankara. Então, esse Ahankara, ele vai, então, imprimir sobre a consciência, através da mente e da inteligência, ele vai, então, seduzir ou fascinar ou iludir a consciência a pensar que ela é a capa que ela está usando, ou o avatar que ela está vivendo. Então, se em algum momento você entrar no seu, sei lá, diante do seu espelho, e você disser, esse cara sou eu, certamente é a função do Ahankara, tá? O transistor que está gerando essa pressão sobre você, e você vai partir desse princípio aí, de que esse cara sou eu. Tá? Já foi até cantado isso daí algumas vezes. Tá? Então, essa é a função do Ahankara. É convencer você de que você e a capa são a mesma coisa. É uma função básica. Com o tempo, com o conhecimento, você vai aprendendo a entender a diferença entre você e a sua capa, ou seja, entre você e o seu personagem. Isso requer certo conhecimento. Quando você consegue ver o seu personagem, quando a alma consegue perceber que ela é diferente do personagem que ela está vivendo, isso chama-se sanidade, ou seja, a alma fica mais ou menos boa, né? Tem o pessoal que fala assim, oba, tá bom? Tá bom? Tá bom? Então a pessoa fica mais ou menos, fica bom, né? Fica são, fica mais ou menos curadinha. Enquanto ela olha para o espelho e identifica-se com aquela capa, com aquele personagem, ela está com um probleminha técnico chamado Maya, que é uma outra forma de dizer que a alma ainda está um pouquinho com um probleminha aí, que ela não entende muito bem o que ela é ainda. Então, ela está em Maya, ou seja, iludida pela capa. Tá? Maya significa que você aceita uma ilusão como sendo real. Então, é uma desfoque da lente. A lente não está muito bem posicionada ainda, então a pessoa vê uma coisa e, na verdade, ainda não é aquela coisa, chama-se ilusão, ou Maya. Tá? É assim que funciona, tá bom? Bom, então, agora, como o Senhor Supremo, a criação, que é algorítmica, já tem esses dados intrínsecos a ela. Então, ela vai trabalhar com esse fator aí. O que ela vai fazer? O algoritmo vai estar o tempo todo estimulando os jogadores ou as consciências a ficarem acordadinhas, ou seja, despertas, para jogar o jogo de maneira desperta. Porque enquanto você está fazendo o caminho do avatar, que é o personagem que você está vivendo, de forma sonâmbula, é perigoso, porque você pode sofrer um acidente a qualquer momento e morrer. Tá? Que é o que acontece normalmente, que é o que nós chamamos de samsara. Então, ela fica meio sonâmbula e vai, tal, tropeça, cai, morre, acorda de novo. Como a alma é eterna, tem sempre novas capas disponíveis. Com roteiro, com família, com cachorro, com conta bancária, tem tudo certinho de novo. Aí você
Acorda, não, agora sim, esse cara sou eu. Aí começa, não, mas agora esse daí sou eu. E aí vai eternamente assim, sempre acreditando que você é o personagem, até que chega um momento que você consegue colocar as peças no lugar. Aí fala, não, espera aí. Então, tem uma diferença aqui. Ah, mas, poxa, mas ninguém me falou isso antes. É que o que acontece é que isso requer uma certa predisposição de maturidade da alma para que ela tenha a paciência de se interessar por conhecimentos. Até lá, ela vai fazendo o jogo de forma embrionária ou de forma, digamos, virtual, através da religião, através da terapia, de convivência, do Dharma, que se chama Dharma, né? A convivência social, o contrato social, vai gerando um efeito sobre esse ser. Quando esse ser se interessa, amadurece a ponto de se interessar, não, espera aí, eu preciso entender o que está acontecendo, aí essa fase chama-se Gyanan, que significa aquele que se interessou por conhecimento. Um ser previamente desperto. Começa por aí. Daí, esse ser passa, então, a ter entendimento do Gyanan, que significa o conhecimento absoluto, e passa a ter Vijnana, que significa a compreensão do conhecimento. Tá? Esses versos de Chaitanya Mahaprabhu são para jogadores dessa fase. São para os jogadores da fase Gyanan, que são jogadores previamente despertos. Eles já conseguem entender mais ou menos essas peças aí. Jogadores abaixo dessa fase não conseguem entender. Só vão conseguir entender com base no sistema de religião. Então, eles vão entender que isso é uma religião e que a gente tem que praticar essa religião, porque essa religião é boa. Tá? Então, essa fase é uma fase ainda embrionária. Nós estamos elaborando esses conteúdos na fase de Dhyana, que significa semidespertos querendo acordar. Essa é a fase em que a gente está. Pelo menos, em tese, é assim. Tá? Então, essas 8 peças, elas estão disponíveis na mesa para os jogadores, que somos nós. Estamos querendo entender essa diferença entre nós e os nossos personagens. Olha só, antes de chegar na terceira peça, que é essa peça aí, vou colocar uma outra consideração aqui que eu acho que vai ser útil para vocês entenderem a complexidade e a gravidade da situação em que nós estamos, né? Tá. Veja bem, olha só. Imagina que, por exemplo, vamos supor, tá? Vamos supor que eu já dei esse exemplo algumas vezes, mas sempre vale a pena trazer de volta. Vocês estão aí me ouvindo, né? Vamos imaginar que vocês são médicos, psiquiatras. Vocês, tá? Cada um de vocês é um médico psiquiatra. E eu sou o paciente, seu paciente. Tá? Eu sou um paciente cooperativo, ok? Eu sou bonzinho. Não precisa me amarrar, não, que eu tomo remedinho. Ok? Mas vamos supor que eu, na minha vida normal, seja um ator, né? Ou, sei lá, motorista de caminhão. Ator, motorista de caminhão, sabe? Trabalhador rural, vaqueiro, sei lá, qualquer coisa. Vamos dizer que eu seja, né, aí, um guarda de trânsito. Eu estou embaixo do farol, aí uma peça cai embaixo da minha cabeça. Tem um cara, inclusive, que ele se vocês pegarem lá no YouTube, coloca lá, o Jesus Cristo da Rússia. O Jesus Cristo da Rússia. Vai aparecer um cara que ele era guarda de trânsito e ele teve uma catarse olhando para um sinal de trânsito e descobriu naquele momento que ele era Jesus. E aí ele entrou nesse sistema, nessa simbiose com o personagem Jesus e montou uma comunidade lá em que ele é o Jesus central. Atualmente existem 8 encarnações de Jesus, ou pessoas que assumiram a personalidade de Jesus no momento. Aqui no Brasil nós temos um chamado Henrique Cristo. Eu estive pessoalmente com ele, inclusive, entrevistei ele 4 vezes, esse personagem aqui do Brasil. Mas às vezes isso acontece. Vamos supor que eu estou lá, sou um guarda de trânsito, e aí eu estou embaixo do farol e cai uma peça embaixo da minha cabeça. Bateu na minha cabeça e pronto, eu descobri que eu sou o super-homem. Eu sabia que eu era o super-homem, mas eu precisava de um estímulo para isso acontecer. E aí eu passo, então, a pensar em mim como super-homem. Na minha vida normal, eu sou casado, tenho 2 filhos, a minha mãe mora comigo, depende de mim e tal, tudo isso daí. A vida normal. Mas eu, de repente, agora sou o super-homem. Né? Super-homem. E aí eu passo
a me comportar como super-homem. É perigoso isso, porque eu posso querer parar um carro com a mão. O que vai acontecer? Eu vou sofrer um acidente e o motorista do caminhão pode ser incriminado, coitado. O cara também tem que trabalhar, pagar as contas. Complicado a vida dele, né? E aí, de repente, eu vou lá como super-homem e crio essa confusão, acidente, ele vai desviar de mim, aí bate no outro carro que está transportando, sabe, uma criança dentro. Imagina só, é perigoso isso. Então, para evitar esse perigo, o que vocês farão comigo? Vão me colocar num ambiente seguro, numa clínica psiquiátrica, né? E ali, na clínica psiquiátrica, eu vou ser o super-homem e vou ter os meus amigos, a Liga da Justiça completinha. Vai ter Mulher Maravilha, o Batman, Homem-Aranha, vai estar todo mundo lá, a galera toda. Só que é um ambiente controlado, um ambiente seguro. Ali eu posso ser quem eu quero, que é um ambiente seguro. Procede isso? Por segurança minha e para a segurança das pessoas, eu vou para uma clínica psiquiátrica. E ali vocês ficam tentando trabalhar a minha condição. Vamos supor que vocês tenham, assim, vamos dizer assim, que vocês tenham resultado positivo na terapia de vocês. Vocês, então, chegam em mim e falam, Devanando, para com isso, meu amigo, deixa disso. Poxa, você está com esse negócio aí de super-homem, para com isso, volta para casa, a sua mãe está lá, os seus filhos. Não, eu tenho que salvar a humanidade e eu tenho que fazer minha reunião com a Liga da Justiça. Eu fico nessa daí de Liga da Justiça. E vocês vão ministrando remédio para mim, aos pouquinhos, e de repente os remédios começam a fazer efeito. E eu começo a desconfiar que talvez, só talvez, eu não seja o super-homem. Talvez. Existe uma pequena possibilidade de eu não ser. Então, essa pequena possibilidade, essa pequena fissura, essa pequena rachadura na minha convicção de que eu sou o super-homem é o início da minha cura real. Então, essa rachadura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega lá na frente, eu posso ver claramente que o super-homem é uma ficção que eu estou vivendo. E que eu não sou o super-homem, eu sou o guarda de trânsito e tal. E aí a minha esposa, meus filhos estão esperando em casa. Eu chego em vocês e falo, gente, eu queria me desculpar com vocês por ter dado esse trabalho todo para vocês aí. Estou com muita saudade da minha esposa, dos meus filhos. A minha mãe deve estar precisando de mim. Eu preciso trabalhar, não sei como é que está a situação lá em casa. Vocês têm alguma informação? Vocês podem me ajudar? Quando eu falo isso daí, automaticamente vocês, como médicos, vão entender que eu estou em fase de cura acelerada ou bem avançada. Daí vocês vão checar se isso não é um blefe ou se eu só estou tentando fingir ser uma pessoa curada para sair por aí voando igual super-homem. Vocês vão checar e vocês verificam que realmente eu estou consciente de que o super-homem é uma ficção que eu vivi momentaneamente, mas que já passou e que eu quero realmente voltar para casa. Aí o que vocês fazem, como médicos? Me dão alta. Infelizmente, a Liga da Justiça fica desfalcada do super-homem. Mas vocês têm que me dar altas, porque vocês vão me manter na clínica para qual função? É redundante. Vocês vão me dar alta por uma questão de bom senso. Se vocês não me derem alta, depois de eu ter demonstrado que eu estou bem, aí quem precisa de ficar na clínica é vocês. Aí no jogo. Mas até então, vocês vão me dar alta. É assim que funciona o sistema. É assim ou não é? Ou estou enganado? Eu errei em alguma descrição aí até então? Está tudo ok, certo? Muito bem. Então, a primeira fase de se eu conseguir, ou se nós conseguirmos convencer vocês de que você é diferente do seu personagem, pelo menos como uma probabilidade inicial, se a gente conseguir criar essa pequena rachadurazinha nessa convicção de que você é essa pessoa que você vê quando olha no espelho, essa ficção que dura 70, 100 anos, se nós conseguirmos colocar uma sementezinha de dúvida aí dentro dessa estrutura interna e a gente conseguir aumentar essa fissura com conhecimento, a gente consegue viabilizar uma alta para vocês do Sansara. É assim que nós nos tratamos. Tá? Se nós conseguirmos estimular vocês a se interessarem por conhecimentos, que é o remedinho, se a gente conseguir que vocês tomem o remedinho voluntariamente, nós conseguimos criar uma abertura maior nessa rachadura e vocês vão conseguir ver claramente a diferença entre você e o avatar que você está vivendo e vocês vão conseguir fazer a distinção entre as duas coisas e isso é o início da cura. É assim que se consegue fazer a liberação do ser da fase humana para a próxima fase. Mas primeiro nós precisamos nos certificar
de que você realmente entende o assunto de maneira coerente e não está apenas fazendo um truque para escapar do samsara. O samsara é a clínica. Se você abandona o seu corpo com a convicção de que você é o seu avatar, eles te colocam de novo na capa. Você volta para a clínica. É igual o paciente que chega na porta da clínica. Seu doutor, posso ir para casa? Posso sair? Por que, filho, você quer sair? Eu tenho que salvar a humanidade. Pode sim, primeiro toma esse remedinho aqui. Aí toma o remedinho, fica chapadinho, volta para a cela. Vai dormir de novo. É assim que acontece. Então, se você não quiser voltar para uma capa humana, tem que se interessar por conhecimentos. Ai, Devananda, você é muito cruel. Você está dando esse remédio malvado aí. Mas é o remédio que tem que tomar, gente. Tá? Tem que tomar se quiser se curar direitinho. Tem que tomar um remedinho que chama-se Jnana, que significa conhecimento. Então, você tem que se interessar pelo conhecimento. A sala dos mantras, a igreja que você vai, o centro de Umbanda, o centro espírita que você frequenta, enfim, tudo isso daí é terapia que alivia a tensão sobre você, é um remédio paliativo. O que realmente permite a alta da clínica é Jnana, o remedinho definitivo chamado conhecimento. Tá? Então, agora, falando isso daí, nós vamos lidar com essas pecinhas que são uma espécie de... essa vacina oferecida por Chaitanya Mahaprabhu é como, você lembra do Covid, que tinha aquela vacina Janssen, que era uma só? Você tomava uma só, eu tomei essa vacina. Tomei uma vacina. Era uma vacina super cara, difícil, e trouxeram aqui para Pindamonhangaba, um único dia, eles estavam lá na praça oferecendo lá para as pessoas, e eu passei por acidente, eles estavam oferecendo a vacina, eu tomei a vacina e pronto, não tomei mais nenhuma. O pessoal tomou 4, 5, 18 vacinas, tem gente que está tomando vacina até hoje. E aí tinha essa vacina que era uma dose única, chamava Janssen, que era uma vacina super poderosa e tal, tipo, né, assim, eu não sei se é verdade ou não, eu sei que tinha essa vacina aí. Tinha ou não tinha? Tinha, né? Então, aí, tá. Agora, essa vacina do Chaitanya Mahaprabhu, que chama Shikshastakam, ela é uma vacina única. Se você tomar essa vacina e assimilar o conteúdo dela, com certeza você recebe alta desse ambiente aí, né, do retorno do samsara. Só que ela é uma vacina muito rara e difícil de ser conseguida. Ela tem um precinho operacional. Aí volta a Devananda, qual é o preço? Interesse por conhecimento. Chama-se Jnana. Tá? Então, essa tecla aí não tem como fugir disso daí, tá, pessoal? Se eu pudesse, eu até, assim, tiraria essa etapa aí da operação. Mas eu não tenho como fazer, até porque eu não tenho autoridade para fazer isso. Isso é a nomenclatura, é o protocolo do governo. Então, é assim que tem que ser. Tem que tomar o remédio, que é o conhecimento. Esse verso é o terceiro verso. Tá? O alinhamento dos chakras prevê 5 elementos materiais: terra, fogo, água, ar, éter. 5. E 3 sutis: mente, inteligência e o arrancara, que é o ego. São 8. Cada verso desse está ligado a um desses elementos, para estimular esses elementos a cumprirem a função específica que está relacionada com esses elementos que compõem essa estrutura toda, que é o ser na sua fase de simulação ou de ilusão, em que ele está envolvido na maia ou na ilusão. Terra, fogo, água, ar e éter, que seria o equivalente do campo de Higgs, forma toda essa estrutura visível que nós chamamos de mundo, né? Chamado mundo material. É formado disso daí. Depois tem a estrutura software, que é a mente, inteligência e o arrancara, que é o dispositivo que vai fazer você olhar para tudo isso e pensar: isso é real, isso é tudo que existe, isso é tudo que há. E eu sou esse cara aí, esse cara sou eu. Então, esse arrancara vai dar essa dimensão aí para a nossa função. Os mantras do Shikshastakam vai seguir essa dinâmica, tá? Vai seguir essa dinâmica. É para estimular os elementos que formam toda essa estrutura. Em termos dos chakras em si, se você pega a Águia Chakra, ok? Vishuddha, ou Buddhi Chakra, ou Vishuddha Chakra, ok? E aí, Anahata Chakra, olha só, aqui, o Anahata Chakra. Esse está relacionado
na linha descendente, ok? No corpo, na parte, vamos dizer, que seria a parte analógica do processo, que é o corpo em si, esse chakra, apesar do chakra não ser analógico, no corpo ele está aqui situado nessa região do Anahata Chakra. Ok? Anahata. Rata significa, tá? Não é a ratinha, não. Rata significa carruagem. Tá? Rata significa carruagem. Chakra, que é a roda. Então, a roda ou carruagem. Então, esse Anahata Chakra, Ana significa satisfação, prazer, nutrição, bem-aventurança, felicidade. Ananda, ou Ananda, né? A felicidade. Então, Ana, chakra. O chakra da felicidade, o chakra da satisfação, o chakra do amor, o chakra da compaixão. Esse verso está relacionado com esse chakra, então ele estimula esse chakra. Ok? Ele vai estimular esse chakra. Então vamos agora. Lembrando que o 3, nós precisamos do terceiro princípio para formar o infinito. Nós temos aí as cores primárias. A gente consegue o infinito das cores a partir do 3. Tá? Então, a gente precisa de 3 para conseguir o infinito. 3 é a base fundamental do logo, né, do ícone, que nós chamamos de ON. É como o WhatsApp. Você toca lá no ícone do WhatsApp, o mundo está à sua disposição. Você toca no ícone do ON, o absoluto está à disposição. É só preciso acionar o ícone. E aí você tem o ON, que é o ícone, né? O 3 está na base do ícone, do logo, que representa o absoluto, que é o ON. Ok? Então a gente tem aí algumas orientações sobre isso daí também. Então, feito essa contextualização, vamos fazer então agora a verificação dos itens do mantra em si. Tá? São 7 horas e 36 minutos, 7 horas e 40 minutos. Nós consumimos aqui essa primeira etapa para fundamentar o que nós vamos estudar aqui. Porque entrar diretamente no verso, naturalmente, o que vai acontecer com a cabecinha de vocês? Vai ser traduzido para a religião. Né? Porque nós somos seres naturalmente religiosos, nós somos ligados ao princípio da espiritualidade, e isso tudo está correto. Está correto. Entretanto, nós não podemos parar nessa fase, porque essa fase ela tem uma inclinação para ainda para o condicionamento. Por quê? Porque nós procuramos uma religião para dar conta dos nossos problemas. Qual é a nossa intenção quando buscamos uma religião? Terceirizar os nossos problemas. Tá? Então a gente vai para uma religião, a gente reza e jogamos na religião toda a expectativa de que os nossos problemas sejam solucionados. Isso é uma terceirização. E, por terceirização, é um tipo de truque nosso. Tá? Nós não entendemos como truque, nós vamos entender como sinceridade, como devoção e tal, mas em termos finais, é um jeitinho que a gente dá para conseguir as coisas que a gente quer sem muito esforço. Então, fazemos uma religião. A gente vai lá, a gente reza, a gente faz os protocolos, isso dá para nós uma sensação de que nós estamos fazendo tudo direitinho e que o pessoal vai dar conta do trabalho pesado para nós, enquanto a gente, né, faz aí o caminho do Titãs. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Nesse caso, o acaso é a religião. A gente joga na religião, ou no acaso, ou sei lá o que for, entendeu? Esse problema aí, e a gente sai por aí andando distraído, com a garantia de que o trabalho pesado, o trabalho difícil vai ser feito pelos operadores, pelos trabalhadores do bem. A gente chama de os trabalhadores do bem. Na verdade, são funcionários nossos que nós pagamos com orações, porque, afinal de contas, é o salário que eles recebem de nós, são as nossas rezas, as nossas orações. E como eles são dependentes das nossas rezas, das nossas orações, eles gostam muito, eles consomem isso, a gente oferece esse produto e eles trabalham bem para nós, porque, afinal de contas, eles são os trabalhadores do bem. Ok? Então, vamos contar com eles, porque eles estarão aí sempre por nós. Na verdade, é verdade. Eles estão sim, tá? Não é, assim, isso não é irreal, não. Eles nos ajudam, nos protegem, nos cuidam, é verdade. Entretanto,
é um fato que terceirizar para eles a responsabilidade integral da nossa existência é um truquezinho, tá? Infantil, que nós estamos querendo evitar aqui com o quê? Com guiana, com esforço por aprender os conhecimentos. Tá? Então a gente está colocando aí, porque nós estamos nos oferecendo também como participantes da nossa cura, como participantes do nosso processo. Quando você toma um remédio, não é só tomar o remédio, você tem que observar a dieta, você tem que observar um comportamento que justifique que o remédio vai funcionar. Né? Então, quando você pratica uma religião, você precisa de ter, né, guiana, conhecimento para entender o que você está fazendo, para que aquilo funcione como um tratamento definitivo e não apenas como um paliativo. É por isso que é necessário essas contextualizações antes de nós entrarmos nos temas propriamente ditos. Tá? O santo nome do Senhor, ok? O santo nome do Senhor Supremo deve ser cantado ou entoado em um estado de espírito humilde. Ai, ai, ai. Aí já... Só aí já... Sabe aqueles boliche? Quem já jogou boliche? Joga a roda do boliche, a bola, né? Aí, plá, derruba tudo. Aí, já... Quem é humilde aí? Levanta a mão, só para eu saber com quem eu estou lidando. Quem tem coragem? Olha lá, uma humilde apareceu aí. Nossa! Então tá. Vamos aproveitar essa substância aí, porque, olha, eu vou ser sincero, viu? Tá difícil. Essa tal da humildade parece que é um negócio meio... Sabe aquela bolinha do Harry Potter? Você quem assistiu o filme do Harry Potter? Ele tinha que pegar uma bolinha. E aí ele ia pegar a bolinha, vai para lá e vai para lá. Quando você pensa que está começando a ficar humilde, vem um e te tira do sério e já... Aí vira aquele boliche, né? É um rebu. Acaba toda a humildade. Então, é difícil, gente. Esse negócio de humildade é complicado. Então, como é que a gente vai entender isso daí? Porque, veja bem, olha só, nós precisamos... Aí a peça está exigindo que a gente seja humilde. Olha lá. O santo nome do Senhor deve ser cantado em um estado de espírito humilde. Isso, David, será que não erraram a tradução? Não? Será que não colocaram essa palavra aí? Será que não tem como a gente dar uma arrumadinha aí, não? Tem certeza? Olha, tem que olhar no sânscrito lá, hein? Vai que a gente consegue dar uma... Não tem como mudar isso daí, não? É isso mesmo? Ah, então tá. Aí complicou, gente. Ó, nós vamos ter que resolver isso daí, viu? Porque estamos no beco sem saída. Um beco sem saída. Não? Chegamos numa situação complicada. E nós vamos ter que resolver isso daí. Porque a gente não tem como ir adiante sem essa peça aí. O relógio não funciona sem bateria. O carro não funciona sem dar ignição. Tá? Você não consegue andar sem fazer o seu lanchinho. Você ficar 1, 2 dias sem comer, começa a falar, mas aí eu tô fraco. Não é assim? É ou não é? Fica fraco, né? Então, tem certas coisas que não vai para frente se faltar aquela peça. Você, por exemplo, não consegue entrar na sala dos mantras sem o aplicativo do Google Meet, que a gente faz no Google Meet. Então, se você não tiver, não consegue entrar. Aí está falando, um estado de espírito humilde. Essa pecinha humilde tem que estar lá. Se não tiver, danou-se. Agora eu lhe pergunto aqui, ó, zóio no zóio. Você está num estado de espírito humilde para cantar os santos nomes? Vamos ter que falar sobre isso daí, gente. Olha, é mais ou menos, né? Também não é também assim que você é aquela coisa mal acabada. Também não é assim, não. Não vamos também depreciar tanto o ser humaninho, né? Uma coisinha a gente até consegue achar. Mas será que é o... Né? O que é? Falta um bocado? O que é isso? Não entendi. Ah, falta um bocado, né? Falta alguma coisa. Não. Vamos ver o que a gente tem à nossa disposição, né? Porque vai que a gente tem alguma coisinha aí. Né? Se tiver alguma coisinha, já dá, ó, eu não estou zerado. Eu estou com... Tem aqui, ó, né, 2,5% aqui, não sei quanto aqui, para colocar aí, para contribuir aí com essa cooperativa. Vamos ver, né, como é que a gente está aí dessa tal da humildade para ver a realidade nossa. Senão não vai funcionar. A peça não vai encaixar, ela não vai dar o efeito que nós precisamos. A gente precisa da peça funcionando. E a gente vai ter que dar um jeito. Nem que para isso a gente tenha que falar com o Supremo para mudar esse decreto aí, porque não deu.
Ou então vamos ter que encontrar uma forma de, sabe, cooperar aí e produzir esse efeito. Será que a gente consegue? Será que dá certo isso daí? Como é que vai ser, hein? E vamos deixar para sábado que vem e nós vamos começar com algumas sugestões, né, que vocês podem nos dar aí para ver como é que a gente pode juntar, né, os pedacinhos, assim, os fragmentos que nós temos, para ver se nós conseguimos uma definição de humildade possível, cabível para nós, porque nós precisamos da peça, isso é um fato. Não tem como ir adiante sem esse fragmento da peça. Essa peça integral, a terceira peça, ela não funciona sem esse fator aí. Ok? Procede isso ou eu me perdi em algum lugar? É, gente, a rapadura é doce, mas não é mole, não. Não é fácil, não. É, o, o psicólogo Jung, ou o Jung, uma vez ele foi convidado para participar de uma conferência sobre como alcançar a iluminação. Como alcançar a iluminação. Daí ele negou o pedido, ele disse que não iria, porque aquela era uma assembleia de pessoas vaidosas. Ele falou isso daí, foi uma provocação, na verdade. Ele foi na assembleia, só que ele fez essa provocação. Daí eles perguntaram, mas por que você está falando isso? Ele disse, porque iluminação, em realidade, significa olhar a sombra. Esses grupos de meditação, de iluminação, cultiva a vaidade, o ego, de que são seres iluminados, evoluídos, avançados. Isso atrapalha. Seres iluminados são profissionais do conhecimento. Eles olham para as sombras. E ao enxergar as sombras, aí eles injetam luz ali. Por isso eles são iluminados. Mas aqueles que negam as suas próprias sombras e ficam olhando para uma luz, ficam cegos. Isso daí atrapalha. Porque você não tem como andar rápido com uma pessoa com deficiência visual. Então isso atrapalha na caminhada. Eu prefiro ficar à parte. Então aí o pessoal, não, mas a gente, se você nos ensinar, a gente vai olhar a sombra. Então aí tudo bem, então vamos lá, vamos junto. Aí ele foi. Muito bem. Então, vamos fazer então agora o caminho dos mantras. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.